Boa noite, amados irmãos, aqui do canal Alarido do Rei. Nesta noite, nós temos um tema. Nós vamos falar sobre a pré-existência dos filhos de Deus, um tema bem complexo. E o nosso convidado nessa noite é o nosso irmão Orlando Moura, de Teresina, Piauí. Irmão Orlando Moura, apresente-se para os nossos inscritos. Boa noite, meus irmãos, Deus abençoe a cada um. Eu sou evangelista aqui em Teresina, né, há pouco tempo, e conheci essa mensagem em 2001, e pela sua graça nós estamos aqui nesta luta, né, meu irmão? E para mim é um prazer, é uma satisfação participar mais uma vez deste programa, né, que é uma referência para os irmãos da mensagem, e estou muito feliz, irmão, por mais uma vez participar, que é um tema realmente bem delicado, e espero corresponder à expectativa, né, que se criou. Amém. E Graças a Deus. Deus abençoe. Graças a Amém. Deus. O Orlando já esteve aqui conosco, né? Já tivemos uma live juntos e nós estávamos falando sobre a dispensação gentílica, né? Agora, o nosso tema é a pré-existência dos filhos de Deus. A gente quer entrar nesse assunto aí. Nós cremos na predestinação, nós cremos na eleição e nós cremos que já existíamos antes de nos tornar carne, né? Agora, isso é um assunto que precisa ser posicionado, porque a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, dos santos dos últimos dias, assim conhecido como mormons, eles pregam a pré-existência, né, da alma. E o irmão Branham disse em uma de suas mensagens que ele não cria na pré-existência da alma. E quando você vê esse tema que nós estamos falando, você pode pensar, não, então, eles sabem que o irmão Branham não cria nisso, por que estão falando nisso? Porque nós queremos posicionar isto aqui. Houve uma pré-existência, sim, né, aí num certo período de tempo, e a gente quer falar exatamente sobre isso. E para isso, eu quero ler uma escritura, para nós iniciar, que está em Gênesis, capítulo 1. Vamos ler o verso 26 a seguir, a criação do homem espírito, né? Porque a criação do homem barro está em Gênesis 2. Mas a Gênesis 1, 26, a criação do homem espírito. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Irmão Orlando, neste momento Deus cria o homem, mas nós encontramos que em Gênesis 2, no verso, creio que é o verso 6, né? Creio que é o 7, né? 6 ou 7. Né? Diz assim: E formou Deus o homem do pó da terra. Já no capítulo 2, Deus forma o homem do pó da terra. Então, o que nós queremos falar nessa noite é desse intervalo. Nós podemos dizer assim, um intervalo do momento em que Deus cria o homem espírito até ele encarnar, há um intervalo que nós não sabemos quanto tempo foi, porque era aí a eternidade, né? E então, nesse período de tempo, o homem passou a existir. Eu vi um artigo, alguém falando sobre a doutrina da pré-existência da alma, né? E é claro que a pessoa está refutando, e ele fala algo aqui que eu, a princípio, concordo com partes e com outras partes discordo, né? Eu creio que, se abre aqui, diz assim, ó, no site Got Questions, né? Ou seja, obtenha respostas. O que a Bíblia diz sobre a pré-existência das almas? Ele diz assim, a Bíblia não diz nada sobre a pré-existência das almas, porque esta é uma ideia feita pelos homens. Ele vai logo, né, dizendo que isso está errado, claro. Mas ele diz assim, o conceito de pré-existência não pode ser seguido até a sua conclusão lógica. A pré-existência significa uma das três coisas. Primeiro, a alma sempre existiu. Isso aqui é uma coisa errada. A alma não sempre existiu. Então veja que a forma que eles debatem contra a doutrina da pré-existência é que a alma sempre existiu. Claro que não.
teve um tempo que ela começou, porque ela não é autoexistente, só autoexistente é só Deus. Então ela foi criada num certo período, e foi exatamente em Gênesis 1:26 que ela foi criada, né? Quando Deus fez o homem Perfeito. conforme sua imagem e semelhança. Então, a alma sempre existiu, isso está errado. A alma foi criada em um tempo anterior e esperou incorporar. Esta é a forma que eu vejo que é correta. Foi criada em um Sim, tempo e esperou incorporar, até que pudesse habitar em um corpo na terra. A terceira coisa, a alma habitou um outro corpo no passado e transmigrou para seu corpo atual. Aí já é a reencarnação. Então, das três coisas aqui, essa do meio é que eu vejo que é correto. A alma perfeito. não existia, Deus fez ela e ela passou a existir antes de encarnar por um certo tempo. Aqui a pessoa discorda disso, mas eu não discordo, porque é o que a Bíblia diz em Gênesis 1:6. O homem foi feito espírito, passou um tempo espírito e depois ele tornou-se carne, feito do pó da terra. E é exatamente esse intervalo que nós vamos falar nessa noite. Primeiro, a minha pergunta, irmão Orlando, é sobre a alma, no caso. O que seria a alma no conceito do irmão Orlando? Meu irmão, mais uma vez, Deus abençoe. É uma satisfação estar participando mais uma vez. E para nosso bate-papo, eu gostaria de falar o seguinte: alma na Bíblia, ela tem vários conceitos. Por que que eu estou falando isso? Porque alma na Bíblia, ela é uma palavra polissêmica. E o que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que ganha vários significados dependendo do contexto. Por exemplo, eu posso dizer a linha do papagaio quebrou. Mas também eu posso usar a expressão a linha do raciocínio do meu irmão é diferente da minha. Veja, perceba que a palavra linha é a mesma, mas o significado que é dado para ela vai depender do contexto. Assim também é a alma. Então, a alma, dentro do contexto bíblico, ela tem vários significados, como a palavra temor. Temor na Bíblia pode significar medo, mas também pode significar respeito. Mas a essência do significado alma é justamente essa parte imaterial do homem terreno, né? Então, esta alma é a nossa essência, é a nossa parte teofânica, né? Em um certo sentido da palavra. Então, que nós vamos perceber que houve um momento na eternidade que tudo era abstrato. Por que eu estou falando isso? Porque quando era tudo abstrato, significa dizer que Deus estava apenas pensando. Deus estava pensando, pensando. Só que, nesse período, Deus não era Deus propriamente dito. Ele era Deus potencialmente. É assim que o profeta nos ensina. Porque o profeta vai dizer que Deus se consagrou Deus, se é que eu posso usar essa expressão, estou usando ela como uma linha de raciocínio para poder ter uma certa lucidez no que eu estou falando, porque veja bem, quando Deus criou os anjos que o adoraram, nesse momento ele foi Deus propriamente dito. Eu creio que os telespectadores que estão nos assistindo vão compreender. Então, naquele período que Deus estava só pensando, as coisas já existiam, mas existiam no abstrato. Teve até um filósofo que disse o seguinte: penso, logo existe. Realmente existe, mas no mundo abstrato. Por exemplo, eu vejo uma cadeira dessas. O que é que acontece? Se antes dela ser materializada, alguém pensou na forma dela. Depois é que ela vem à existência. Então, nós já existíamos de maneira abstrata, né? Nós fazíamos parte dos projetos de Deus. Só que vai chegar um momento que nós podemos até conferir isso lá no livro de João, né? Capítulo 1. Então, lá vai estar escrito: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Essa expressão, o Verbo estava com Deus, é quando a palavra era apenas abstrata. O Verbo estava na mente de Deus. E o Verbo era Deus. Aí nós vamos ver que esse pensamento eterno, que era o Elohim, ele vai romper-se com esse mundo abstrato e vai se materializar em forma de luz. Um ralo de luz chamado Logos. Então, ali nós consideramos, pelas Escrituras, a primeira criação.
Mombrana disse que a expressão primeira criação não é nem correto, né? Diz que o correto é dizer ali Deus se manifestou, porque Deus sempre existiu. Então, também vou por essa linha. Deus ali, ele vai se manifestar, o abstrato, o mundo, perdão, o mundo material, mas aquele mundo material ali ainda não é o terrenal. Aquele mundo ali é o mundo teofânico, né? A parte celestial. E dali nós vamos ter o que? O Logos. E do Logos vem Adão. Porque depois do Logos vem a primeira cópia, que foi Adão. Então, tal que eu lendo sobre as escrituras, com algumas escrituras, e repensando, eu cheguei a uma conclusão, evidentemente, que isso não está escrito abertamente, porque o que a gente vai compreender hoje é que muitas coisas na Bíblia são compreendidas de forma histórica, cultural e etimológica. Isso as denominações todas elas conhecem. Mas a parte oculta da palavra, ou seja, aquelas declarações que a Bíblia faz e ela deixa subentendido muita coisa, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus nasceu de uma virgem. Em uma certa ocasião, eu perguntei para um pastor, por que a Bíblia declara que Jesus nasceu de uma virgem? Ele pensou e disse, rapaz, ninguém nunca me fez essa pergunta, e chegar à conclusão dela é muito difícil. Para nós que já somos revelados, e pela graça de Deus nós compreendemos, nós sabemos o motivo pelo qual Jesus nasceu de uma virgem. Porque ele poderia me responder, não, ele nasceu de uma virgem porque o profeta profetizou. Mas a pergunta ainda aí é persistir. Por que Jesus nasceu de uma virgem? Então, quando a gente faz perguntas para as escrituras, para alguns textos, ela nos dá uma resposta. Agora, ela não nos dá uma resposta, como é que eu posso dizer aqui? Aberta, né? Porque o livro é fechado. Então, nós vamos ter uma Bíblia que ela está selada com 7 selos. Se esta Bíblia está selada com 7 selos, existe um grupo, um povo seleto, de acordo com Mateus 11, 25. Jesus até agradeceu a Deus, porque ele revelou essas coisas aos pequeninos, mas ocultou isso aos sábios e entendidos. Então, esta Bíblia, ela oculta muita coisa através de declarações que muitas pessoas se conformam em ficar apenas com a parte narrativa dela, mas muitas vezes aquela parte narrativa está querendo te dizer algo mais profundo, e se a gente não tiver essa eleição pulsando dentro do coração, a gente vai se conformar só com aquilo que ela está dizendo de forma narrativa, cultural, histórica e etimológica. Mas o eleito não, o eleito ele quer algo mais profundo, não é para se perder, também não é para mostrar que é mais sábio que os outros, mas é porque isso é fundamental para que a gente comece a compreender essa crise existencial que nós, seres humanos, vivemos. Porque você quer ver uma coisa interessante? Se eu descobrir na Bíblia de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, isso vai me deixar tranquilo. Essas são as 3 perguntas que mais apavoram a humanidade. Mas a Bíblia, ela se propõe a te dar essa resposta se você abrir seu coração. Agora, não é todos que estão dispostos a abrir o coração para que a própria Bíblia mostre essa verdade, né? Então, nós vamos ver que a alma teve a sua pré-existência em que momento? Quando o Logos rompe do mundo abstrato da mente de Deus, e ali começa a ter as luzes, né? Então, Deus diz, haja luz. Então, ali começou os filhos de Deus. E ali, todos nós fomos moradores celestiais. Agora, devido ao problema que aconteceu nesta dimensão, que nós sabemos que Satanás, que na época era Lúcifer, ele tentou trazer uma nova ordem mundial aí, eu posso usar essa expressão, ele tentou trazer o seu comunismo aí, né, colocar a sua maneira da sua política lá, ele foi chutado do céu, né? Ele e um terço daqueles que aderiram à sua rebelião. Agora, nós vamos observar uma outra coisa interessante. O primeiro Adão no céu foi o Logos, mas na terra ele foi o último. Agora, a cópia do Logos, que foi Adão, foi o primeiro Adão na terra. Então, o primeiro celestial foi o último e o segundo celestial foi o primeiro. É porque a gente vai observar na Bíblia que sombras e tipos, elas não são perfeitas no tocante ao negativo ou positivo. Por exemplo, eu já trabalhei num laboratório de revelação de fotos. Hoje até no grupo eu estava explicando sobre isso aí, porque hoje eu quero fazer aqui uma ressalva,
que hoje, infelizmente, no povo da terceira puxada, da terceira etapa, está tendo muita confusão justamente nessa parte tipológica. Porque Isso. eles estão querendo fazer algumas aplicações de tipos e sombras de uma forma que foge completamente do contexto bíblico. Por exemplo, quando eu revelava o negativo para virar foto, o negativo, a foto do camarada era verde, mas na fotografia saía vermelho. Um exemplo bíblico. Você pode ver que a primeira praga foi o quê? Foi transformar água em sangue. Perfeito? Mas quando você vai para Canaã da Galileia, Jesus transforma água em vinho. Quer dizer, a sombra era uma maldição, mas no positivo era um benefício. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado. Você está observando aí a linha? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de sombras e tipo, porque muitas vezes a gente quer aplicar isso de uma maneira tão assertiva à nossa maneira que acabamos extrapolando as interpretações. Então, eu sigo muito essa linha, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, meu precioso irmão, eu creio na pré-existência da alma, todavia eu não creio nela como uma coisa autoexistente, ou seja, ela vindo dela mesma. Não, isso aí eu não creio. Nós não vamos ter Bíblia para isso, mas nós podemos perfeitamente, pelo livro de Gênesis e outros textos mais, como Hebreus 2,14, onde está escrito que os filhos de Deus tinham que ser participantes do sangue e da carne, que ele também veio participar do sangue e da carne. Nós vamos perceber claramente que o próprio Jesus ele tinha sua pré-existência humana. Evidentemente que o nome dele lá não era Jesus, era Logos. Né? Essa identidade de Jesus ele vai ganhar na Terra, para cumprir um propósito. Mas a sua pré-existência já existia. Agora, temos que entender que essa pré-existência foi o rompimento do abstrato da mente de Deus se materializando em forma de luz. E isso nós vamos ver em toda a Escritura, nós vamos ver também no livro de Jó, capítulo 38, do versículo 4 a 21. Porque quando Jó passa por aquela turbulência, onde os três amigos dele começam a acusar ele de que ele estava em pecado, de que ele estava fazendo algo errado, que aquilo ali era consequência, quando Deus fala com ele no Redemoinho, Deus vai mostrar para ele, no versículo 21 do capítulo 38 de Jó, os irmãos os que estão acompanhando podem depois verificar isso, que Deus vai mostrar para ele que ele já tinha uma pré-existência. Né? E eu vejo, irmão, que a doutrina da pré-existência, ela se torna tão importante quanto a doutrina da ressurreição. Porque isso aí nos dá um conforto em saber que a nossa essência pertence a ele, que ela não cometeu os erros que impediria que aqui na Terra a gente não tivesse como voltar para o nosso lugar de origem, né? Porque a gente vai ver que a Bíblia mostra que tem o justo, né, e o eleito. Né? O justo, a Bíblia diz, é com muita dificuldade que ele entra no reino de Deus. Já o eleito não, ele já tem uma certa facilidade, porque a obediência dele é fruto de uma transformação interna. O eleito, né? Já o justo não, você vê que a salvação dele é pela fé, mas depende muito daquilo que ele vai fazer. É por isso que a Bíblia está dizendo, é com muita dificuldade que ele entra no reino de Deus. Então, nós temos aqui a Bíblia recheada de muitas coisas, eu acho que eu já falei até demais. Não era para ter dividido de box. Me empolguei aqui com o assunto. Mas, meu irmão, a princípio, eu creio que as coisas elas vão se desenrolando, se desencadeando dessa forma. Então, podemos dizer que teve três períodos. O primeiro período foi nós existindo na mente de Deus apenas, como atributo. O segundo período, aquilo que estava na mente deles tornou-se espírito, mas ficou desencarnado. E o terceiro período, aquilo que tinha se tornado espírito encarnou, não é verdade? Então, é exatamente o que estamos dizendo. Agora, a doutrina da pré-existência da forma incorreta é que a alma sempre existiu, né? Ou que a alma reencarna e vai... mas existe sempre um centro aí. Agora, falando do Logos, o irmão citou aí no começo da sua fala, que do Logos veio o homem. Eu me lembrei aqui do parágrafo 22 da mensagem, perguntas e respostas, o irmão Brando diz assim: ele foi, em outras palavras, Adão, o primeiro homem nas criações inferiores de Deus. A primeira criação foi Deus, ele mesmo, porque ele fez um logos, um corpo teofânico, logo para ele. Veja bem,
Primeiro, Deus, sendo invisível, ele fez um corpo teofânico para ele. Né? Então, é por isso que o Lomba diz, a primeira criação foi ele mesmo. Aí depois ele tinha na mente nós, aí ele fez o nosso corpo teofânico, né? Então, veja bem, Perfeito. a primeira criação foi Deus ele mesmo, então de Deus veio o Logos, aquele Deus invisível tornou-se Logos, o qual era o Filho de Deus, o Logos era o Filho de Deus. Então, do Logos, que era a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Agora veja bem, do Logos veio o homem. Então, Jesus era Logos e nós era Logos, irmão Orlando. Depois nós Irmão, também... sim, o que é que acontece? Nós, depois que o Logos veio, nós nos tornamos pequenas cópias do Logos, pequenos messias ali, né? Então, veja bem, ele nos deu a sua essência para que nós pensássemos como ele pensava, porque, veja bem, se eu convivo com uma pessoa que ela tem a mesma natureza que eu vou ter nessa pessoa credibilidade, ou seja, nós vamos ter uma amizade auto-reverso, ou seja, ela vai confiar em mim e eu vou confiar nela. Agora, veja bem, a grande questão é que houve esse período de tempo lá, só que nesse período em que nós estávamos na nossa forma original, que é a forma teofânica, porque este corpo que nós estamos vestidos, né, porque isso aqui é uma roupagem, né? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, de acordo com Romanos, capítulo 14, está lá escrito, carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Que é justamente essa roupagem que nós estamos usando aqui, carne e sangue. Agora, a nossa essência teofânica, essa nunca pecou contra Deus. Eu creio que não. É por isso que nós somos redimidos. Evidentemente que nós precisamos, talvez eu esteja falando algo aqui, além do que é para falar, mas o que é que acontece? A Bíblia mostra que tem aqueles que são redimíveis. Os redimíveis são os eleitos. Agora, quando esses eleitos vieram morar na carne humana, aí todos se tornaram pecadores. Então, tantos os perdidos, que já vieram perdidos da eternidade, que é um outro ponto que também vou tocar, de acordo com João, capítulo 17, versículo 12. Porque o Senhor Jesus Cristo ele vai levar em consideração que aqueles que já eram do Pai, esses nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Então, essa teofania que se rebelou no céu, aqui na terra, ela pode ter quantas oportunidades ela quiser. Através do livre-arbítrio, ela não vai conseguir retornar, porque ela não é redimível. Né? Porque vai chegar um dado momento que o irmão Brana vai afirmar que Judas ele não foi para o inferno, ele voltou. Né? Se ele voltou, é porque ele veio de lá. Já veio de lá. Então, assim, são declarações que a gente vai perceber que em si já nos dá algo mais profundo. Então, se eu digo, já voltou, eu não preciso dizer que ele veio, já fica subentendido que ele veio de lá. Então, assim é a Bíblia. Por exemplo, eu quero aqui fazer uma outra ressalva interessante, que eu até conversei com o irmão no intervalo aí, sobre Mateus 11:11. Só uma pequena ressalva aqui para a gente compreender isso. Por exemplo, em Mateus 11:11, Jesus vai fazer a seguinte declaração: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, João Batista é o maior profeta. Aí nós vamos compreender que ele é o maior profeta do Velho Testamento. A gente olhando de maneira superficial para essa declaração, a gente não consegue enxergar nem Adão, dependendo do leitor. Por quê? Porque o critério que Jesus vai estabelecer para João ser maior, vai ser aqueles que são nascidos de mulher. Então, eu posso dizer que João Batista foi maior do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó, porque eles eram patriarcas, mas também eram profetas, do que Moisés. Depois o profeta vai explicar que o motivo que João era maior é porque ele apresentou o Cordeiro de Deus, mesmo não tendo apresentado nenhum sinal, nenhum milagre, enfim. Mas a gente olhando para o texto, a gente vai ver que João não é maior do que Adão. Por quê? Porque o critério que Jesus estabeleceu é entre aqueles que nascidos de mulher. Nós vamos ver, e Adão não foi nascido de mulher, ele veio diretamente de Deus. Então, o único homem no Velho Testamento que não é maior, que João Batista não é maior do que ele, é Adão. Mas está escrito isso? Não, é uma escritura fechada, mas nós podemos concluir, pelo próprio texto, que Adão era maior do que João Batista.
Entre linhas, justamente. Então, veja bem, assim é a Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia que está fechado, mas se você cavar, você encontra. Jesus disse, se você bater na porta, ela vai se abrir. Agora, não é todo mundo que está interessado em bater nessa porta, né? Para É poder verdade. compreender, para poder compreender esses mistérios, para poder justamente nos dar paz de espírito, para a gente não ter a aflição que a maioria da humanidade tem, que é aquela aflição que pergunta de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo no mundo miserável desse e para onde é que eu vou. Então, o que ele quer revelar tem essa parte de espírito, essa tranquilidade, sabendo que ele está aqui para cumprir uma missão, que é crer na palavra e servir como influência para outras pessoas, né? Porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então, nessa noite nós estamos falando sobre a pré-existência dos filhos de Deus no intervalo, no momento em que Deus faz o homem, em Gênesis 1:26, até que ele encarna o homem. Teve um período de tempo, isso aí foi chamado de sexto dia, porém esse sexto dia não era um dia de 12 horas, porque para a denominação eles são, parece coisa de criança, né? Eles pensam que foi um dia mesmo, de 12 horas, eles acreditam em Papai Noel, eles acreditam que tem um velhinho lá no céu que é o pai de Jesus. A denominação é completamente criança. Mas nesse intervalo, esse sexto dia, que o homem foi criado, e Deus deu a ele poder, você vai ver que Deus deu a ele poder sobre os peixes, sobre as aves do céu, e ele não era encarnado. E já deu o poder para ele dominar. Ele dominava sendo invisível, sendo espírito, né? Então a gente vai ver que esse sexto dia não era um dia de 12 horas, até porque essa tarde e manhã que a Bíblia fala já existia antes de existir dia. Uma vez eu li Isaías disse isso, né? Deus dizendo assim: antes que houvesse dia, eu sou. Então, quando existia tarde e manhã, mas não era dia de 12 horas, porque o sol só foi criado no verso 16, né? E lá no capítulo 1, quando Deus cria, começa a criar, já existiu a tarde, a manhã e o dia primeiro, a tarde, a manhã e o dia e o segundo dia. E não existia sol para separar o dia e fazer um dia de 12 horas. Então, esse sexto dia não foi um dia de 12 horas, foi um período de tempo que o homem existia sem ser encarnado. E o Mombrand diz aqui na mensagem Demonologia, parágrafo 27, o profeta de Deus diz: mas as suas almas foram formadas antes da fundação do mundo. Olha que coisa. O Mombrand não está dizendo nem aqui que as suas almas estavam no pensamento de Deus antes da fundação do mundo. Não, elas foram formadas antes da fundação do mundo, né? Quando Deus criou o homem em sua própria imagem, espírito do homem, não o homem em sua própria imagem, mas o homem em sua própria imagem. O Romano está dizendo não o homem carne, mas o homem espírito, né? Estão vendo, diz o profeta, então ele os fez macho e fêmea. Quer dizer que quando esse homem estava aí desencarnado, mas ele já existia, ele não estava mais só na mente de Deus, ele já estava na forma teofânica, a mulher estava nele, não era dois seres, não era Verdade. uma alma macho e uma alma fêmea, né? Mas era uma alma que tinha nele a esposa dele, já estava ali, né? Perfeito, perfeito. Então, Sim. o que acontece? O Mombrano vem e diz assim: então ele o fez macho e fêmea, antes mesmo que ele tivesse um homem no pó da terra. Então, alguém pode nos condenar, vocês estão crendo na pré-existência? Estamos. Não que a alma sempre existiu, mas que ela chegou a um ponto que ela saiu da mente de Deus, passou a existir e foi encarnada depois. Nós estamos falando desse intervalo de tempo aí. Então, queria que tivesse uma chance esta tarde de ir devagar e entrar nisso. O irmão Brana, ele tinha a revelação dessas coisas. Então, irmão Rolando, que coisa maravilhosa aí esse intervalo, né? Sim. É verdade, meu irmão. Então o que é que acontece? A gente vai ver que, da mesma forma que Eva já estava com Adão, assim também a igreja do Senhor Jesus Cristo já estava com ele também. E a gente vai ver que na cruz do Calvário, quando ele é ferido pelo soldado romano, lá vai sair água e sangue, né? E depois ele vai render o Espírito, trazendo os três elementos do novo nascimento, né?
Porque hoje os filhos de Deus, eles são, apesar que eles já tinham a sua existência antes de ser humano, aqui na Terra, como eles estão em corpos pecaminosos, eles precisavam renascer para poder voltar para a sua forma original. E essa forma original, ela só pode acontecer se a gente nascer da água e do Espírito. Então, a gente vai vendo que as sombras e os tipos, né? Porque, veja bem, o Novo Testamento, ele explica o Velho Testamento. Não é o Velho Testamento explicando o Novo Testamento, como alguns aí que defendem a lei, que defendem, querem fazer. Eles estão no caminho inverso, né? Porque, na verdade, todas as coisas que nós vemos no Velho Testamento são sombras e tipos. E para a gente ser mais assertivo no tocante ao entendimento do Novo Testamento, nós temos que seguir essa linha que Paulo estabeleceu, né? Lá em Colossenses, ele vem falando que tudo que estava escrito no passado é sombras e tipos. Por exemplo, o sábado era algo que era realmente para ser guardado, mas nas minhas pregações aqui, eu costumo dizer o seguinte, que existem verdades na Bíblia que elas têm prazo de validade. A guarda do sábado é uma delas. Ela tinha princípio, meio e fim, até chegar o ápice. O que seria o ápice? Hoje o sábado é representado pelo descanso da alma. Então, a pergunta que eu faço é, o que é que adianta você guardar o sábado e não ter paz de espírito, como muitos que eu conheço? Então, isso para mim não tem nenhuma validade. Então, o que a gente tem que ficar com aquilo que está escrito e saber fazer a aplicação correta das sombras e tipos, porque o que vale para nós não é a gente guardar um código de conduta. O cristianismo não é código de conduta. O cristianismo é você ter uma experiência chamada novo nascimento e, através dessa nova vida que está dentro de você, andar em novidade de vida. Isso é que é a coisa fundamental dentro do cristianismo. Então, irmão Orlando, quando Deus disse, façamos o homem, antes dele fazer o homem do pó da terra e tudo mais, nesse período aí, melhor dizer, quando ele diz, façamos o homem, até esse período de encarnar, aí a Bíblia diz em Jó 37, verso 4, onde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou as suas pedras de esquina? Agora veja bem, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, que são os anjos, mas aí diz que todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, que coisa. Quando Deus estava fazendo Adão do pó da terra, o Adão espírito estava ali rejubilando. E o irmão Brana chega a dizer, então o irmão Brana chega a dizer que quando Deus falava, ele falava com o Logos. Estava ali, o Logos estava ali. Não é verdade? Isso. Então, Adão pode ter visto Deus fazendo o seu próprio corpo de terra, de barro. Porque a gente tem que compreender o seguinte, que Deus ele só foi possível ele criar porque ele criou primeiro um corpo para ele chamado Logos. Então, quando a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, veja bem, o irmão Brana, ele vai explicar isso da seguinte maneira, mostrando que ali era a mente de Deus, né, fazendo a conexão com o consciente, ou seja, era o inconsciente conversando com a parte consciente. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, veja bem, para Deus criar todas as coisas, ele precisou primeiro de um corpo que tinha boca. Então, aquele Logos tinha uma boca. Então, a partir do momento que Deus se materializa naquele corpo chamado Logos, ele começa a criar as suas próprias cópias, que são seus filhos. Repito, porque tinha a mesma natureza que ele tinha. Então, a gente vai ver que muita coisa, quando é vista por esse ângulo da revelação da palavra, ela fica desmistificada, né? Então, ou seja, o mundo denominacional, ele crê que ali é duas pessoas, porque ele não consegue concatenar a ideia, aceitar a ideia de que Deus estava falando com ele mesmo. Uhum. Entende? Porque, veja bem, eu falo comigo mesmo às vezes. Eu sei que eu evito estar falando isso na frente das pessoas, para depois as pessoas não saírem dizendo que eu estou ficando maluco. Uhum. Mas isso é cabível, isso aí é possível. Então, veja bem, as pessoas, por querer entender Deus de uma forma lógica, acabam atropelando os textos
e trazendo as inúmeras interpretações. Porque, veja bem, eu assisti esses dias uma live, até de um rapaz da mensagem, não vou citar o nome dele aqui, que ele estava dizendo que Jesus e o Pai eram duas pessoas, que ele se tratava de duas personalidades. Pelo amor de Deus, Jesus, ele tinha uma personalidade. Ele disse, eu e o Pai somos um. Somos um. Esse um aqui, ali está se referindo à personalidade. Agora, em questão de natureza, era duas. Por dentro era espiritual, é como nós. Por fora eu sou homem, mas por dentro eu sou espiritual. Você quer ver uma coisa interessante? Por fora eu sou sexuado, mas por dentro eu sou assexuado. Eu não tenho sexo. O meu homem interior não tem sexo. É por isso que esse homem interior que eu preciso alimentar, ele almeja voltar. O grande problema é esse homem de fora, que esse homem de fora ele já é sexuado, ele já começa dizendo, não, eu tenho minhas necessidades, eu tenho que comer, beber, trabalhar, ser reconhecido, etc, etc, etc. Então, o que acontece? Mas o meu homem interior, que é duas naturezas, e eu vejo, quando eu alimento mais o meu espírito, eu não vejo tanto conflito. Eu consigo ver esse homem de fora igual um cachorro sendo segurado por uma coleira, porque eu considero o homem de fora como um cachorro que precisa de um cabo espiritual segurando ele na coleira, porque senão ele avança o sinal. Ele é louco, é o cachorro louco. Eu considero o homem de fora um É cachorro uma louco. besta da terra, né? É uma besta que precisa ser controlada pelo novo nascimento. Então, as pessoas que não têm o novo... a pessoa que não passa por esse processo, mas o que está acontecendo hoje? As pessoas querem religião, e religião não te dá essa experiência. Não dá para você, resolve. não dá para mim. Não resolve o problema. O que acontece? Eu conheço pessoas que não bebem, que não fumam, que não adultera, que não xinga, mas não tem um novo nascimento e está perdido. É como eu estava falando esses dias com os amigos. Olha, digamos, você tem uma pessoa que bebe, fuma e tem uma vida pervertida. Um exemplo. Você chega e pega para ele o evangelho. Ele, sinceramente, ele diz, olha, eu creio em tudo que você está falando. Eu só não tenho força para viver. Olhe por mim. Ô, meu irmão, essa pessoa tem... A chance dessa pessoa ser salva é grande. Mas chega com um homem que não bebe, que não fuma, é um bom pai de família. Ele nunca botou o nome da família na lama. Ele nunca fez nada de errado. Aí você chega e diz, rapaz, me perdoe. Muito inteligente. Aí diz, não, pá, me perdoe. Eu gosto de você, mas tira esse lixo da frente de mim, que isso aqui é para doido. Eu lhe pergunto, qual dos dois a possibilidade de ser salvo? Com certeza do primeiro. Então, o que eu quero dizer é que salvação não é código de conduta como muitos estão pensando. Eu tenho batido isso aqui na tecla. Porque eu vejo muitas pessoas... Eu não estou aqui fazendo apologia que agora eu tenho que viver uma vida errada para poder Deus me salvar. Também não é por aí. Isso seria um outro extremo. Eu seria um outro extremo. O que eu estou aqui falando é de que todos nós precisamos de uma experiência chamada novo nascimento, e essa experiência só pode acontecer se a gente começar a ler a Bíblia, orar e pedir a Deus que isso aconteça. Evidentemente que vai ter pessoas que vão buscar isso e também não vão conseguir, porque se o nome dele também não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, talvez ele não consiga a eleição, mas talvez ele consiga ser um justo aqui na Terra. Então, a Bíblia ela é um livro muito misterioso, ela tem muitos temas, tem tantas coisas, isso me fascina, né? Por isso que eu sou um estudioso da mensagem, da palavra, e sempre estou querendo mais. Agora, evidentemente que o objetivo é evoluir espiritualmente, e essa evolução com certeza vai nos tornar mais humilde, mais simples, mais manso, mais compreensivo, mais tolerante, né? Então, eu creio que esse é o ponto que nós também devemos abordar, porque essa questão da pré-existência humana ela é algo muito fascinante. Quando a gente compreende pelo foco correto, pela linha correta, pelo filtro correto das escrituras, mas com certeza nós vamos ter êxito aqui na Terra e todo sofrimento aqui para nós vai ser muito pequeno. Eu digo assim, no sentido da gente poder encarar isso de uma maneira bem tranquila, né? Porque se a gente for ver lá o texto de Paulo, uma das coisas que mais me chama a atenção é lá no livro de Filipenses, lá no capítulo 1, quando ele diz, rapaz, eu não sei o que eu faço agora. Paulo ele chegou num nível espiritual tão tremendo, mas tão tremendo, que ele chega e diz, rapaz, eu não sei o que eu faço, porque se eu fico na terra, eu dou fruto, ganhando alma. E se eu morrer, eu vou para a glória. Quer dizer, o camarada ele chegou num nível de espiritualidade que, na vida aqui, Paulo era uma pessoa que, onde ele encostava, ele ganhava alma, porque a influência espiritual dele era tão forte.
e por isso ele foi até apedrejado lá em Corinto, teve a maior confusão do mundo lá com ele, porque ele tinha essa capacidade dada por Deus de dar muito fruto para o reino de Deus, que a situação dele era privilegiada. Aí você vai ver várias pessoas dizendo assim, Paulo, tem gente pregando o evangelho, uns por interesse, outros por isso. Ele diz, não tem problema não. Aí a pessoa olha para Paulo, como é que não tem? Não, porque o importante é que, mesmo que a pessoa seja falsa ou verdadeira, quem ouvir e for sincero vai ser salvo. Porque no final das contas, quem ouviu o evangelho e levou ele a sério é que vai ser salvo, não importa se o camarada é falso. Quando que Quer dizer, Cristo seja anunciado. o nível de discernimento era muito alto, e é isso que eu desejo, é chegar nesse nível, a ponto de eu poder ver uma situação e aquilo ali, eu já tenho o discernimento de que aquilo ali realmente vai contribuir para o bem, né, para o reino de Deus. Então, é muito importante essas coisas. Né? Então, Fico muito feliz os em falar dessas denominacionais, coisas. voltando nessa parte aí do Logos, os denominacionais, eles, quando são apertados, eles dizem, não tem três deuses, não. É só um Deus. Mas quando eles dizem assim, mas a palavra Elohim, ela significa plural, eles estão querendo colocar mais de um Deus, não tem jeito. E quando eles dizem que Deus falava com outra divindade aí, né? Quando ele disse façamos, eles estão tendo duas divindades. Agora, Filipe, ele chegou a pensar que existia outra pessoa, porque a guerra é a seguinte, a guerra que a denominação faz é que existe um Deus em três pessoas distintas. Então, mas isso está errado, não pode ter três pessoas distintas, porque quando Filipe perguntou, você falou isso há pouco, mostra-nos a pessoa do Pai, ele queria ver a outra pessoa, né? Aí Jesus foi e disse para Filipe, não tem outra pessoa, o Pai está na minha pessoa. Só tem eu de pessoa e o Pai está em mim. Então, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Então, é diferente como o irmão Branham cita a esposa dele, né? Que a esposa dele não estava no culto e ele estava pregando sobre isso, que não tem três pessoas distintas. E uma mulher disse, mas irmão Branham, mas você e sua esposa também são um. São um porque vocês creem na mesma coisa, vocês são um casal e tal. Ele disse, pois é, minha irmã, mas você está me vendo? Ela disse, estou. Ela disse, você está vendo minha esposa? Ela disse, não. A irmã no meio não tinha ido nesse dia para o culto, estava em casa. Você está vendo ela? Não. Pois é, Jesus disse, quem vê o Pai Vê a vê a mim. mim. Então, é diferente, né? Como eu e o meu pai, o pastor Moura, por exemplo. Eu podia dizer que eu e meu pai somos um, porque ele cria a mesma coisa que cremos, pregou também a mesma coisa que pregamos, mas só que nós somos duas pessoas distintas. Eu não posso dizer quem vê a mim vê o pastor Moura, mas Jesus disse quem vê a mim vê o Pai. Por quê? Ele é a única pessoa, e Paulo disse, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, isso é maravilhoso. Filipe queria ver outra pessoa, e Jesus, não tem, o Pai está em mim. Meu irmão, só corroborando com o que o irmão falou, tem um detalhe que o irmão Bruno chega a falar em relação a isso aí, sobre essa questão da unidade. Ele fala da unidade simples e da unidade composta. Então, veja bem, eu e o irmão, nós somos uma unidade composta, porque nós somos duas personalidades, porque nós cremos da mesma forma. Agora, quando se refere ao novo nascimento, eu e o Espírito Santo, nós somos um. É uma unidade simples. Então, eu também posso dizer, quem vê a mim, vê o Espírito Santo. Claro, evidentemente que eu estou falando isso para que haja entendimento. Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, e se eu falo as palavras do Espírito Santo, então a nossa personalidade está fundida, né? Ainda que o Espírito Santo ele vai me respeitar quando eu necessitar comer, beber, né? Ter minha intimidade com a minha esposa, evidentemente que o Espírito Santo ele vai me respeitar, porque eu estou em carne humana. Agora, o que o denominacional impede dele crer que Deus é um em Jesus Cristo é porque ele quer entender Deus de uma forma lógica. E da forma lógica, você não vai compreender Deus. Deus não se permite entender de forma lógica. Porque, veja bem, eu e o Pai somos um, aí o camarada quer achar que ele tem duas personalidades. Agora, veja bem, quando Jesus sentia sede, era a sua natureza humana. Mas quando Jesus diz assim, perdoados estão os teus pecados, ali já é o próprio Deus falando através dele. Então, as pessoas não conseguem distinguir essa dualidade que existe, não de duas pessoas, mas de duas naturezas.
Porque, veja bem, quando Jesus disse, eu vou voltar para o Pai, ali não significa dizer que tinha uma segunda pessoa esperando por ele, significa dizer que ele está voltando para a sua forma original. Então, essas expressões que a gente quer entender de maneira lógica, é por isso que às vezes é bom a gente ir para o grego, né, para entender ali o que é que aquela expressão significa, né? Que no grego, me parece, evidentemente que a gente precisa, a revelação está acima disso, mas ali no grego está dizendo voltar para a sua forma original. Então, as pessoas têm esse tropeço em relação à divindade de Cristo, a sua inteireza, por conta que eles querem entender de maneira lógica, e de maneira lógica todos vão tropeçar. É verdade. Então, nós precisamos mais do que nunca da revelação do Espírito Santo e deixar nossa imaginação, nosso raciocínio de lado, porque a fé que nós temos, ela tem esse poder de subjugar o nosso raciocínio de acordo com o que Paulo fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, que ele vem falando dessas fortalezas, né? Desses pensamentos que querem combater o que está escrito. Né? Então, o Espírito Santo vem e subjuga isso, e se nós aceitarmos ele subjugar isso, nós vamos ter uma verdadeira compreensão de quem é Deus. E Deus é um, né? Entender Amém. isso. O irmão Jonas Inácio perguntou aqui se a serpente não tinha alma. Também parece ter uma pergunta se Caim teve alma. Bom, Caim, ele teve alma, né? Com certeza, ele tinha alma. Era um ser humano, né? Agora, a serpente no Jardim do Éden, a gente vê até os ímpios, né? Que eles estão vendo isso. Que a serpente não era uma cobra. Ela passou a rastejar depois que ela foi amaldiçoada. Agora, irmão Orlando, eu vejo a serpente no Jardim do Éden como um ancestral comum do homem, porque a própria ciência diz que existiam outros ancestrais, né, do homem, como o Homo erectus, aquele homem Homo de Neandertal, que chamam, né, que eram outra espécie, porque nós, segundo a ciência, né, não segundo a Bíblia, mas agora a gente concilia duas coisas para entender aqui. Segundo a ciência, nós viemos do Homo sapiens, mas existia o Homo erectus, o Homo de Neandertal, né? E então, esses dois ancestrais comuns é só o que a ciência pode descobrir, mas diz que pode ter existido muitos outros. Sim. Então você vê que a ciência, a serpente no Jardim do Éden, primeiro, ela não rastejava e ela não era como um papagaio, porque o papagaio ele fala que ele grava, né? Ele repete apenas. Ela não, ela tinha argumentos e ela tinha inteligência para ela montar um argumento. Um argumento. Né? Sim, Um argumento. Nós, quando vamos pregar, nós pegamos ali um versículo, um parágrafo mensagem, e montamos um argumento para pregar. E a serpente tinha essa capacidade. Então, ela era praticamente uma espécie de homem. Talvez não fosse a mesma espécie do Adão, mas era uma espécie de homem, né? Então, quando as pessoas sempre me perguntam e tentam, né? Os opositores tentam pegar os crentes da mensagem com Atos 17, verso 26, onde diz assim, de um só sangue Deus fez todos os homens. Aquilo é tão simples de responder, a gente responde, quando vê eles estão falando de novo. É claro que tudo veio de Adão, é lógico. Sim. Por quê? A própria Eva veio de Adão, ela foi tirada da costela dele. Então, aqui está Adão, Eva foi tirada dele, depois foi que ela se corrompeu com a serpente e gerou Caim. Então, em um sentido, todos vieram de um só sangue. Mas a questão se a serpente era uma espécie de Homo erectus, ou seja lá qual fosse, eu creio que ela tivesse sim alma, né? Porque se você for falar assim, que a serpente era um animal, o homem também é um animal, irmão Orlando. O homem é um animal. Só que ele é um animal racional. E a serpente era racional. Agora, se você for notar, o que traz o raciocínio? A alma. Porque a alma, eu vi, parece que a palavra grega, a alma significa psique. E o raciocínio vem da alma. E é por isso que os animais, o cachorro, o gato, eles não têm raciocínio, exatamente porque eles não têm alma. Só que a serpente tinha raciocínio. Ela era um animal racional.
Então, eu particularmente vejo a serpente como um homem, só que outra espécie. E claro que Deus foi quem fez todas as coisas, né? Deus é o criador de tudo, né? Mas eu vejo desta forma, eu creio que tinha alma, e Caim tinha alma, sim, né? Sim, com certeza, irmão. Eu também creio dessa forma. E veja bem, o profeta mensageiro chega a dizer que a primeira sessão espírita que aconteceu foi lá, né? Onde a serpente, ela realmente ela vai ter a encarnação ali do próprio diabo nela. E é interessante que ela foi o primeiro sofista, né? O primeiro teólogo, o primeiro a interpretar Deus foi a serpente. É o tal que Jesus vai chamar os fariseus de raça de víboras, de serpentes. Por quê? Porque eles também interpretavam a Deus a seu bel prazer. Então a gente vai perceber, meu irmão, que muitas coisas que aconteceram no livro de Gênesis repercute até os dias de hoje. E sobre essa questão de homens aí que você estava falando, recentemente foi publicado um artigo científico, eu não sei agora o nome, não lembro agora, que a ciência descobriu que a raça humana vem de 2 machos e de uma fêmea. Quer dizer, a própria ciência já está começando a corroborar com a revelação da palavra, né? E outra coisa que a ciência descobriu, muito, muito interessante, que me levou até a compreender um pouco o que foi que aconteceu, por que os gigantes passaram ali na Arca de Noé. A ciência também descobriu recentemente que, por exemplo, digamos que uma mulher tem relação com 5 homens, né, em dias esporádicos, e depois ela vai ter um filho com o 6º homem, pois a ciência descobriu que aquele esperma, que aqueles 5 homens derramaram dentro daquela mulher, vai tatuar a sua parte genética do útero. Uhum. E aquele pai, que é o 6º, não é o 5º, ou seja, aquela criança que vai nascer, ela vai nascer dentro do seu mapa genético, vai nascer com coisas, vai nascer com coisas semelhantes àqueles 5 homens que ela teve relação antes, né? Então, são coisas que a ciência está descobrindo. É por isso que aqui no Piauí, vou usar aqui uma brincadeira, talvez não seja muito conveniente, quando uma mulher sai com muitos homens, né, e ela tem um filho, diz que o pai dele é seu tiquinho, né? Tiquinho de um, tiquinho de outro. Então, veja, então, o que é que acontece? A ciência descobriu que uma mulher que tem muitos homens na vida dela, o mapa genético dela fica tatuado, e aquele pai que, de fato, engravidou ela, não vai ser pai sozinho, ou seja, aquela criança. Olha como uma coisa é séria. É por isso que hoje nós estamos vendo tantas crianças problemáticas, porque o mapa genético dela está meio maluco. É tanta informação de homens e outras pessoas que não é o pai dela normal, o natural, mas está lá. Então, são coisas que a gente vai descobrindo e vai aprendendo, que a gente vai entender por que o mundo está na situação que está. É muita mistura. Voltando a Atos 16, 17, 26 aí, todos vieram só de um. A Eva saiu de Adão, depois ela procurou a serpente e gerou Caim. É um tipo perfeito que todas as igrejas vieram tudo do Pentecoste. Toda a igreja, toda a denominação, você vê veio do Pentecoste. Elas se corromperam depois, porque lá, 300 anos depois do Pentecoste, foi que a igreja teve relação espiritual, podemos dizer, relação sexual e espiritual com Satanás e gerou a Igreja Católica. A Igreja Católica é o Caim. Então, mas todas saíram de um só Pentecoste. Então, Atos 17, 26, todos saíram de um Adão. Só que a corrompeu depois, porque Eva foi ter relação sexual com outro homem. Por isso que Paulo diz, eu temo que vocês façam como Eva, vão atrás de outro. Paulo diz isso, né? Ele fala na memória qual é a estrutura. 2 Coríntios capítulo 11, ou seja, ele deixa isso subentendido, né? É justamente essa parte da escritura que está fechada para muita gente. Para nós não está mais, é uma escritura aberta. A gente pode falar isso abertamente, mas é uma escritura fechada para quem não tem a revelação. Mas ele deixa subentendido isso, é verdade. Exatamente. Então, também tem o livro, tem outros livros aí que, claro, não estão no cano, né? No cano sagrado, que eu creio que fala sobre isso lá, escrito lá no 1º século, eu estive lendo, onde conta a história ali de Maria e como José soube da notícia, né?
e ele diz, será que aconteceu comigo a mesma coisa que Adão? Né? E ele que foi procurar outro, né? Então, José fala nisso lá. E esses livros não estão no Cânon Sagrado, como esse aí que você mostrou, o livro de Enoque, mas eles relatam coisas muito importantes de 2000 anos atrás, do que as pessoas enxergavam, do que as pessoas viram. Então, o irmão Brana, nesse último dia, o opositor, ele diz, o irmão Brana copiou tudo. Irmão, hoje em dia, nós temos uma facilidade de encontrar tudo na internet por causa do Google, do YouTube e assim por diante. O irmão Brana não tinha essa facilidade. Então, a pessoa diz, o irmão Brana pregou a doutrina semelhante da serpente porque copiou do livro Cabala. O irmão Brana fez isso porque achou o livro Prótons Tiago. O irmão Brana... Gente, não tinha como o irmão Brana pesquisar tanta... De logo, o irmão Brana era um computador nos anos 60 para ele ter acesso a tanta informação sem existir o Agora, Google, né? Não é. agora, Essas informações, elas existiam, sim, livros existiam, mas o irmão Brana não sabia, não. Ele veio pela revelação mesmo. Hoje nós podemos pesquisar e encontrar essas coisas. O irmão Brana não teve tecnologia na sua época, Deus teve que dar para ele mesmo. meu precioso irmão, olha, veja bem, ó, esse livro de Enoque aqui eu comprei, chegou para mim recentemente. Uma das coisas que eu tenho mais pregado aqui no meu humilde ministério é justamente a diferença de justo para o eleito. E é justamente um dos pontos que Enoque bate bastante. Ele vem falando bastante sobre essa diferença, né? E a Bíblia, você pode ver que o Novo Testamento, todo ele estava analisando, foi influenciado por esse livro. Se qualquer pessoa que lê esse livro completo vai perceber que o Novo Testamento todinho, até as cartas de Paulo, tem influência do livro de Enoque. Judas fala nesse livro, né? Todos falam. Né? De uma maneira bem oculta, mas está falando. Então, o que é que acontece, meu irmão? O que eu tive observando é que a Bíblia Sagrada ela tem seus mistérios a serem revelados, mas nem todo mundo. Hoje, pela revelação, pela maturidade espiritual que eu tenho, hoje eu consigo ter tolerância e paciência para respeitar o tempo de cada pessoa. A gente olhando para a Bíblia, a gente vai ver que Paulo, por exemplo, o irmão Brano, ele faz uma declaração que eleito não persegue eleito, né? Aí a gente olhando para Paulo, para Saulo, se você não tomar cuidado com essa declaração do irmão Brano, você vai achar que o irmão Brano entrou em contradição, mas não entrou. Sabe por quê? Porque, veja bem, eu cheguei a uma conclusão que foi o seguinte: o eleito ele não persegue o eleito depois que ele é revelado. Aí tá certo. O eleito revelado ele não persegue. Por quê? Porque hoje eu posso dizer que eu sou um milagre nessa mensagem. Por quê? Porque o primeiro culto que eu fui assistir, eu acabei com o culto. Eu acabei com o culto lá. Eu não deixei o pregador falar, eu fiquei xingando lá o irmão Brana, falando várias barbaridades. Eu nunca pensei na minha vida que hoje eu pudesse estar aqui, né? Mas naquele momento eu não tinha revelação. Eu não tinha revelação. É como Saulo. Saulo, antes dele ser revelado, ele perseguia, jogava o pessoal na cadeia, fazia e aprontava. Agora, depois da revelação, um eleito não persegue outro eleito. Mas antes de ser revelado, aí não. Ele ainda existe essa possibilidade. Amém. Então, eu fico feliz de estar nessa mensagem. Estou muito feliz mesmo, né? Não é demagogia, estou falando do fundo do meu coração, né? Eu tenho aprendido muitas coisas, né, com o irmão, com outros irmãos, né? Fico feliz pela sua oportunidade que o irmão tem me dado, porque aqui é aprendizado, né? Aqui é um bate-papo, né? Aqui a gente só está falando o que a Escritura diz, né? E o nosso objetivo aqui é compartilhar com os outros para que também tenha a felicidade que a gente está tendo de poder enxergar as coisas da maneira assertiva, né? Porque uma coisa é você ler a Bíblia e compreender a parte narrativa, histórica e cultural dela. Outra coisa é você ler a mesma Bíblia e começar a ver coisas que os outros não veem. Aí ela se torna uma coisa nova. Quando o irmão Brana, em 63, passa a ter a abertura dos 7 selos, você vai ver que ele diz, olha, a Bíblia se tornou um novo livro para mim. Eu posso afirmar isso, o irmão também pode afirmar isso. Por quê? Porque a maneira que nós estamos enxergando a Bíblia é de uma maneira nova. De que maneira nova? É vendo coisas que ela fala aqui, mas ela está fazendo uma declaração oculta. Ela está fechada por um lado, mas ela está se abrindo pelo outro, né? Então, é muita alegria, muita felicidade em fazer parte desta mensagem. A gente sabe que nem tudo é perfeito, né? Hoje a mensagem está muito fragmentada por vários grupos, cada um tentando impor a sua interpretação, mas a noiva, a senhora eleita, ela vai sobressair sobre essas coisas. Eu tenho
esta convicção. Orlando, e você tem algum material ainda que você tenha preparado aí que possa ler, sobre algum parágrafo da mensagem ou algum versículo bíblico que você queira ainda encaixar nessa entrevista? Meu irmão, eu tenho aqui da Demonologia do Estado Físico, mas eu acho que o irmão leu lá no princípio, que foi o parágrafo 27, né? Mas as suas almas foram formadas antes da fundação do mundo. Eu acho que o irmão... Eu li. Então, mas tem perguntas e respostas aqui, que Sim. É o parágrafo 67, né? Que eu vou colocar aqui no tablet. Perguntas e respostas. Porque esse tema ele é muito rico. Eu creio que a gente falou em poucos parágrafos, mas os próprios textos bíblicos que a gente citou vai corroborar de que o que nós estamos falando é escriturístico, né? Mas eu vou ficar devendo, irmão, essa questão dos parágrafos. Uhum. Né? Mas tem muito, por exemplo, mas eu vou citar aqui algumas coisas para aqueles que estão nos ouvindo, depois que terminar aqui a live, eles conferirem. Por exemplo, em Hebreus, capítulo 6, o irmão Brano ele fala sobre essas coisas, né? Perguntas e respostas de Gênesis, também o irmão Brano fala sobre essas coisas, né? Sobre demonologia, também o irmão Brano fala sobre essas coisas, né? A carta de Pedro, segunda Pedro, né? Também está falando. Por exemplo, Pedro chega a dizer que tem pessoas que nasceram para ser capturadas. Olha que coisa interessante. O camarada aprontou lá e ele nasceu só para ser capturado. Então, veja bem, talvez Judas seja um desses, não sei. Estou presumindo, né? Porque lá, de acordo com João 17:12, lá mostra que ele era filho da perdição, né? Que ele não foi possível ser resgatado. É porque Jesus estava fazendo ali uma oração sacerdotal. Então, nós aprendemos pelo profeta que Judas ele teve seu nome riscado do livro da vida, né? Porque é importante também a gente falar, existem 3 livros, né? O livro da vida do Cordeiro, o livro da vida e o livro de memórias. E uma coisa interessante que eu aprendi esses dias, meditando, é que o natural nem sempre tipifica o espiritual. Aí você diz, mas como? Por exemplo, aqui na Terra você só é registrado depois que você nasce. Primeiro você nasce para ser registrado. Agora, no mundo espiritual é diferente. Você só nasce primeiro, você foi registrado no livro da vida do Cordeiro. Está primeiro. Antes de nascer. Que coisa maravilhosa. Então, veja bem, ninguém pode renascer aqui na Terra se o nome dele... Está escrito, capítulo 13:8 de Apocalipse. Né? Se o nome dele estiver escrito no livro. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente está falando aqui, porque a gente falou da pré-existência humana, mas a gente falou em outros pontos aqui que com certeza vai ajudar as pessoas. Então, a Bíblia é isso. É um livro misterioso, mas que ela se revela para todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Primeiro resiste, para depois renascer. É verdade. Essa é a Bíblia de Deus. Essa pré-existência, para lembrar os nossos irmãos que estão nos acompanhando, nós colocamos assim a pré-existência dos filhos de Deus para o tema, para chamar a atenção, né? Porque aqueles que veem dizem assim, vixe, eu vou já combater isso, que o Brano falou que isso não existe. E aí vem assistir. Mas, na verdade, essa pré-existência que nós estamos falando é porque, primeiro, Deus tinha nós em sua mente, como atributo. Depois veio o período em que ele nos tornou espírito, é o segundo período. E depois vem o terceiro período, que ele nos tornou carne. Né? Então, essa pré-existência que nós estamos falando é diferente da pré-existência crida pelos espiritistas ou pelos mormons, porque lá eles creem que a alma sempre existiu e ela vai reencarnando, né? Então, nós estamos falando de uma pré-existência que ela começa quando Deus tira nós de sua mente e faz nós teofânicos. Aí a gente está existindo, começa a existir e então depois nos tornamos carne, né? Então, eu tenho mais um parágrafo. Isso. O 61 da mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis, o irmão Brando diz. Agora, o primeiro homem, ele fez o primeiro homem à sua imagem e nós estamos retornando àquela imagem. Ou seja, nós estamos em carne hoje
precisamos sair da carne, a Bíblia diz que carne e sangue não é do reino do céu, e voltar para aquilo que ele fez, né? Então, retornando àquela imagem, correto? A nossa primeira imagem criada, quando Deus me criou, William Branham, eu era antes da fundação do mundo. Olha, irmão Orlando, que coisa Sim, maravilhosa. aleluia. Quando Deus me criou, olha só, ele não está falando aqui só que ele estava na mente de Deus, ele teve na mente de Deus um tempo e depois Deus criou Sim. ele espírito. Antes da né? fundação do mundo. Isso. Exatamente. Então, quando Deus me criou, William Branham, eu era antes da fundação do mundo, ele fez meu ser espírito. Olha, antes da fundação do mundo, ele fez o William Branham espírito. Tirou da mente Sim, e fez ele espírito. Então, é essa perfeito. pré-existência que nós estamos nos referindo, né? Não que ele Sim. sempre existiu, não. Quem sempre existiu foi Não. Deus, né? Isso. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, eu era antes da fundação do mundo, ele me fez meu ser espírito. Eu não estava consciente de nada que eu sabia, mas eu estava lá. Oh, eu não creio que vocês estejam entendendo. Mas agora só um minuto. Jesus disse aos discípulos que ele os conhecia antes da fundação do mundo. Olha que maravilhosa. Ah, eu conheço vocês, né? Mas vem de muito longe, né? E é por isso que quando a palavra é pregada por uma pessoa dessa aqui, que veio de lá, ele conhece a voz, né? A voz do seu pastor, a voz da Bíblia, a voz bíblica, conhece, porque ele é de lá. Meu irmão, a revelação, um dos maiores propósitos da revelação é justamente quebrar essa amnésia, que essa alma redimível se encontra nesse corpo físico. Então, a partir do momento que a gente entrou no corpo físico, a gente está num estado de amnésia espiritual. Então, veja bem, a revelação vem, quebra essa amnésia espiritual, a gente conhece de onde a gente veio, entende o nosso propósito aqui na Terra e agora está trabalhando para voltar menos arranhado possível, né? É bom. Nós queremos voltar menos arranhado possível. Então, veja bem, essa revelação é que faz toda a diferença. Né? É a pedra da igreja, né? É a pedra fundamental. Né? O irmão Emerson Caldeira, ele diz assim, ó, sobre a serpente ter alma ou não, o profeta responde na mensagem Perguntas e Respostas número 3, parágrafo 31, ou melhor, parágrafo 314. Então, para ir para os irmãos que estão assistindo, nós estamos citando aí, o irmão está citando o parágrafo, né? Eu dei uma lida, eu também vou ler depois da live, porque nós não somos o dono da verdade. O que o profeta falar, a gente vai crer, né? Mas a gente está simplesmente aqui falando o que a gente entende, o que a gente entendeu, mas nós somos como criança, né? Na presença de Deus. O que Deus falar, a gente aceita. Então, está aí o parágrafo 314 da mensagem, Perguntas e Respostas, número 3, indicada aí pelo irmão Emerson Caldeiras. Irmão Orlando, e você tem um canal agora, né? Na internet, no YouTube. Sim, meu irmão. A gente está, pela graça de Deus, foi permitido agora, né? Na primeira entrevista que a gente teve, na primeira live, o irmão perguntou de não, era um projeto. Graças a Deus ele deixou de ser projeto e passou a ser realidade, né? O nome do canal é Ministério Estrela de Davi, né? Lá a gente já tem em torno de uns 11 vídeos. Esse aqui também vai fazer parte lá do canal, com certeza. Então, assim, amém. A gente tá começando agora, está procurando propagar a palavra de Deus, né? Que é para promover o reino de Deus. O objetivo não é promover a minha pessoa, nem promover nenhum ministério, mas ser um instrumento de propagação dessas verdades que nós falamos nesta noite, né? Eu também tenho outro projeto, que eu sou um amante da língua portuguesa também, se Deus permitir, esse ano ainda também, eu quero colocar um canal chamado Gramática Simplificada Tio Orlando, né? Já estou com essa barba branca, já dá para chamar de tio, né? E aí, se Deus permitir, vai ser, né? Um outro canal que a gente está pretendendo aí. A televisão de 50 polegadas já comprei, já está tudo ali, falta só fazer os slides. Mas eu creio que antes de concluir esse primeiro semestre, a gente vai estar já com esse canal, né? Então, os meus cultos é dia de quarta, às 19 horas, de domingo, às 18 horas. Ainda não estou fazendo a transmissão ao vivo, porque ainda está faltando alguns detalhes técnicos aqui, para a gente fazer uma coisa bem feita, né? Eu quero fazer a vinheta ainda, algumas coisinhas, aí quando tiver tudo ok, eu vou fazer ao vivo, né? Por enquanto, Deus tem trabalhado com a gente dessa forma. E estou muito feliz. Amém. Então conheçam aí o canal do irmão Orlando, Ministério Estrela de Davi, se inscrevam, dê o seu like ali para você estar acompanhando, né?
Eu gosto muito. Tem coisas que eu discordo de alguns irmãos da mensagem, pastores da mensagem, porque eles trazem aquele sistema, né, de Goiânia, que é aquele sistema de ele estava entrevistando o Orlando lá de Teresina, então eles estão ligados, eles têm esse negócio, né? Eles estão É, ligados. Eles estavam conversando, eu passei ali na rua, eu vi o irmão Rubens conversando com o irmão Orlando, eles estão ligados. Então, isso não significa que estamos ligados. E estamos ligados de uma forma espiritual, claro, porque todos cremos no mesmo Deus, só que o irmão Orlando tem o seu direito de crer em coisas que talvez eu não creia daquela forma, ou talvez eu creia de sim, formas que o irmão Orlando não crê. Então, não é porque eu estou entrevistando o irmão Orlando que eu creio do mesmo jeito do irmão Orlando, não é porque o irmão Orlando está aqui no nosso canal que quer dizer que ele crê 100% como eu, porque isso seria escravizar, né? Seria um sim, sistema. sim, Eu só ter é amizade com o irmão verdade. Orlando se ele crê igual eu. Não, estou Não, contra não, é isso. verdade, Então, é nós verdade. temos um espírito de entrevistar as pessoas, né? E respeitar a forma que ele crê, mesmo que às vezes ele fale coisa que eu talvez não veja daquela forma, mas essa entrevista, isso é uma entrevista. Então, às vezes vem pessoas aqui, pastores de fora, e eu tenho perdido muitos amigos por causa disso, né? E não devia perder. Eles veem um pastor vinha prega aqui em Bragança e diz: ele tá ligado com fulano de tal. Não Não, tô ligado. Aí a pessoa veio aqui e pregou. E a pessoa se sim, afasta uns dos outros por causa dessa coisa, e isso é o inimigo. Agora veja bem, se eu for visto numa esquina conversando com um amigo meu católico, não significa que eu estou ligado à igreja católica, porque eu estou conversando com aquele perfeito, amigo. Quando o irmão isso. Branda estava pregando uma mensagem, não me lembro o nome, que o irmão Branda não estava achando o versículo na Bíblia, né? E um padre que estava ali se levantou e disse: irmão Branda, tente na minha Bíblia. O irmão Branda não se tornou católico por causa disso, porque o padre estava ali, porque o padre cedeu a Sim, Bíblia para o irmão Branda. Então, eu vejo muita meninice, às vezes, em pastores da mensagem, achar que a pessoa com certeza. pertence a um grupo por causa que estava conversando com alguém, ou porque ele está no seu canal, ou porque ele pregou na sua igreja. Isso é a meninice, é uma Uhum, criancice. Então, todos nós temos a responsabilidade de pregar essa mensagem, cada um de nós somos responsável pelos nossos próprios atos, por aquilo que pregamos, né? O Orlando é responsável pelo que ele prega lá, eu pelo que prego sim, aqui, mas estamos de uma forma unidos, claro, pelo Espírito Santo, né? E amém. aí ouvindo uns aos outros, porque Tiago diz que a gente tem que ouvir, não é só falar, ouvir, né? Então, irmão Orlando, é um prazer muito grande ter o irmão aqui no nosso canal, e o irmão pode concluir se quiser dizer mais alguma coisa ou fazer suas considerações finais, né? Muito bem, meu irmão. Ó, eu fico feliz por participar mais uma vez, né, do programa. Eu creio que o que a gente ponderou aqui vai ser de grande ajuda para todos, né? Então, eu vejo o seguinte, meu irmão, eu também eu comum com a sua ideia, né? Não é pelo fato de se em um ponto ou dois a gente não concorda 100%, a gente não tem a mesma visão, que isso vai nos separar. Exato. Eu vejo no irmão um amadurecimento muito grande. Tem pessoas que também estão se afastando de mim porque eu discordei de 2 pontos ou 1 ponto dele, ele já me É vê com horrível outros isso. olhos. Então, assim, ó, já tem um irmão nosso, que o irmão sabe quem até o bom dia ele parou de dar bom dia para mim, porque eu discordei dele numa questão lá do sétimo selo. Então, assim, é falta de maturidade, né? A Então, assim, maturidade. de maturidade, porque veja bem, se eu não consigo enxergar essa segunda vinda da maneira como ele está falando, né? Mas eu creio que ela aconteceu. Mas em alguns detalhes eu discordo dele, isso aí não é motivo para a gente deixar de ser amigo, né? E eu até falei que gosto muito dele, aí depois ele foi até falar que eu estava sendo hipócrita. Não estava sendo hipócrita, estou falando a verdade. E não vou deixar de gostar dele por conta disso, né? Não vou deixar. Então, veja bem, eu quero dizer, meu irmão, que foi muito bom ter participado, né? E também dar uma sugestão, né? Se o irmão quiser, eu não sou de estar me convidando, mas eu vou dar uma sugestão. Eu tenho aqui um outro tema, que em uma outra ocasião, se o irmão quiser, eu já estou estudando sobre ele, é a gente falar sobre predestinação versus livre-arbítrio. E a gente vê como é que essas duas coisas caminham na Bíblia. Se o irmão Amém. quiser, em um Vai ser muito bom. determinado momento, uma ocasião que o irmão vê que é propício, eu gostaria de estar falando também sobre esse tema com o irmão.
que é uma coisa também que gera muita confusão. Predestinação versus livre-arbítrio, a gente também pode colocar no meio dessa salada a eleição, É para a verdade. gente falar, né? Isso é E ver maravilhoso, o que porque a Bíblia diz. a gente está aqui para aprender uns com os outros, e até os irmãos que estão nos assistindo, às vezes tem coisa para nos ensinar. Cita um parágrafo, Claro. talvez a gente até Sim, pode falar sim. uma coisa aqui que não esteja certo, e o irmão que está ali digita lá, não é dessa forma, o irmão Brando disse assim, isso vai ajudando, né? Meu irmão, eu não tenho nenhum problema. Por exemplo, eu estou pensando aqui em algo. Se o irmão apresentar para mim o parágrafo, o texto bíblico, eu não vou ter. Eu digo isso diante de Deus e dos Amém. anjos. Eu não vou ter nenhum problema de dizer, meu irmão, realmente eu estou errado aqui nesse ponto. Eu vou Amém. aderir que esse aqui é o ponto. Porque eu creio, meu irmão, que esse tem que ser o nosso espírito. Eu É me verdade. considero um aprendiz. Eu não sei de tudo, não. Eu estou aprendendo. Agora, só que eu procuro estudar, eu procuro ver as coisas. Então, fica essa dica. No momento oportuno, vamos tratar sobre esse tema, né? Predestinação versus livre-arbítrio e a questão da eleição também, fazer essa salada mista aí para a gente ver o que, que a Bíblia diz, os Amém. parágrafos. Aí da próxima vez eu vou me preparar mais com parágrafo. Hoje eu me preparei. Claro que eu estou falando coisas que o irmão Brana já falou, porque eu Certo. gosto muito de usar essa técnica chamada parafrasear. O que é parafrasear? É você dizer a mesma coisa que a Bíblia ou o profeta falou, sem alterar o sentido. Então, tudo que eu falei aqui está na Bíblia, está na mensagem, só que foi com minhas palavras, né? É Então, verdade. eu fico feliz e agradeço, irmão, por mais essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos satisfeitos com a presença do irmão Orlando Moura, de Teresina, Piauí. Muito feliz com sua presença aqui. E o meu pai, Amém, meu irmão? Meu nome é Rubson Kleber Torres de Moura também, e o meu pai dizia, todos os Mouras do Piauí são parentes, viu? Eu creio que nós somos parentes. Eu creio que nós somos parentes, né? Até Amém. nossa careca se parece. É verdade. É verdade. Então, prazer muito grande, irmão Orlando Moura. Quem sabe a gente se vê Amém. pessoalmente um dia, né? Vamos orar, Sim, então, sim. agora, nesse momento. Vamos orar. Sim. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esse estudo que o Senhor nos deu nessa noite, aqui com os irmãos, o irmão Orlando e também os pastores aqui digitando parágrafos e ajudando a gente, todos nós aprendendo uns com os outros. Esse é o objetivo da live, Senhor. É para aprender e ensinar alguma coisa. Teve um irmão que disse que nós respondemos o que ele queria saber de Atos 17, 26. Então, Senhor, a gente, como o pastor Moura dizia, não há tolo demais que não tenha o que ensinar e não há sábio demais que não tenha o que aprender. Ô, Pai, como é maravilhoso. A gente ensina alguma coisa e aprende alguma coisa. E nós estamos Amém, gratos por isso. Abençoe o irmão Orlando, Senhor. Abençoe esses irmãos, pastores, obreiros, ministros, evangelistas que acompanharam essa live e ainda outros que vão acompanhar, que vão assistir. Que esta live possa servir para ajudar alguém em algum lugar e para nos ensinar alguma coisa. No nome de Jesus Cristo, te damos graça. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmão Orlando. Foi um prazer e muito obrigado, irmãos que acompanharam. Todos vocês. Deus abençoe. Amém.